Olá, irmãos e amigos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui, irmão Alexandre, do canal Leia a Bíblia, para mais um dia de leitura da poderosa palavra do Senhor. Hoje, 4 de dezembro, estamos gravando o vídeo de número 185, onde no Antigo Testamento iremos ler Jó, capítulos 3, 4 e 5, tudo bem? E depois 1 Tessalonicenses, capítulo 5, terminando o livro de 1 Tessalonicenses, na verdade a carta, certo? Leitura feita de modo alternado, Antigo e Novo Testamento. Eu não trago comentários dos textos lidos e a versão da minha Bíblia é revista e corrigida, tudo bem? Em breve estarei começando com oração, pedindo ao Espírito Santo para nos dar sabedoria e nos guardar nesses minutos diante da sua poderosa palavra. Pegue o seu exemplar sagrado e acompanhe. Aguardem. Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, a Ti toda honra, toda glória, a Ti todo louvor, Senhor. Te agradecemos pela oportunidade de estar aqui diante da Tua poderosa palavra. Venha abençoar, meu Pai, esta leitura, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que possamos sair edificados, alegres, fortificados com a Tua palavra. Nos ensina, Pai, a viver a Tua palavra. Nos ensina, Pai, a praticar a Tua palavra. Tem misericórdia de nós, nossas falhas, nossos erros, e abençoa esta leitura, meu Pai, repreendendo toda interrupção humana ou espiritual. É no nome de Jesus que eu te oro e te agradeço por tudo. Amém. Então vamos lá, Jó capítulo 3 tem como subtítulo: Jó amaldiçoa o seu nascimento e lamenta a sua miséria. Versículo 1 fala: Depois disto, abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó, falando, disse: Pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse: Foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas e Deus, lá em cima, não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Contaminem-no as trevas e a sombra da morte. Habitem sobre ele em nuvens, negros vapores do dia o espantem. A escuridão tome aquela noite e não se goze entre os dias do ano, e não entre no número dos meses. Ah, que solitária seja aquela noite e suave música não entre nela. Amaldiçoem-na aqueles que amaldiçoam o dia, que estão prontos para fazer correr o seu pranto. Escureçam-se as estrelas do seu crepúsculo, que espere a luz e não venha, e não veja as pestanas dos olhos da alva. Porquanto não fechou as portas do ventre, nem escondeu dos meus olhos a canseira. Porque não morri eu desde a madre, e em saindo do ventre não expirei. Porque me receberam os joelhos, e porque os peitos, para que mamasse? Porque já agora jazeria e repousaria, dormiria, e então haveria repouso para mim. Com os reis e conselheiros da terra, que para si edificavam casas nos lugares assolados, ou com os príncipes que tinham ouro, que enchiam as suas casas de prata, ou como aborto oculto não existiria, como as crianças que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam e não ouvem a voz do exator. Ali está o pequeno e o grande, e o servo fica livre de seu senhor. Porque se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte e ela não vem, e cavam em procura dela mais do que de tesouros ocultos, que de alegria saltam e exultam, achando a sepultura? Porque se dá luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus o encobriu? Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Porque o que eu temia me veio, e o que me receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Vamos agora a Jó, capítulo 4, tem como subtítulo Elifaz repreende Jó. Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: Se tentarmos falar-te, enfadar-te-ás? Mas quem poderá conter as palavras?
Eis que ensinastes a muitos e esforçaste as mãos fracas. As tuas palavras levantaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecentes fortificaste. Mas agora a ti te vem e te enfadas, e tocando-te a ti, te perturbas. Porventura, não era o teu temor de Deus a tua confiança, e a tua esperança a sinceridade dos teus caminhos? Lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal, cegam isso mesmo. Com o hálito de Deus perecem, e com o assopro da sua ira se consomem. O bramido do leão e a voz do leão feroz, e os dentes dos leãozinhos se quebrantam. Perece o leão velho, porque não há presa, e os filhos da leoa andam dispersos. Uma palavra se me disse em segredo, e os meus ouvidos perceberam um sussurro dela. Entre pensamentos e visões da noite, quando cai sobre os homens o sono profundo, sobreveio-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então o Espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos da minha carne. Parou ele, mas não conhecia a sua feição. Um vulto estava diante dos meus olhos, e calando-me, ouvi uma voz que dizia: Seria porventura o homem mais justo do que Deus? Seria porventura o varão mais puro do que o seu Criador? Eis que nos seus servos não confia e nos seus anjos encontra loucura. Quanto mais naqueles que habitam em casas de lodo, cujo fundamento está no pó, e são machucados com a traça. Desde de manhã até a tarde são despedaçados, e eternamente perecem, sem que disso se faça caso. Porventura, não passa com eles a sua excelência? Morrem, mas sem sabedoria. Vamos agora para o último capítulo de hoje. Jó, capítulo 5, tem como subtítulo: Elifaz exorta a Jó a que busque a Deus. Versículo 1 fala: Chama agora a alguém que te responda, e para qual dos santos te virarás? Porque a ira destrói o louco, e o zelo mata o tolo. Bem vi eu o louco lançar raízes, mas logo amaldiçoei a sua habitação. Seus filhos estão longe da salvação e são despedaçados às portas, e não há quem os livre. A sua messe a devora o faminto, que até dentre os espinhos atira, e o salteador traga a sua fazenda. Porque do pó não procede a aflição, nem da terra brota o trabalho. Mas o homem nasce para o trabalho, como as faíscas das brasas se levantam para voar. Mas, quanto a mim, eu buscaria a Deus, e a Ele dirigiria a minha fala. Ele faz coisas tão grandiosas que se não podem esquadrinhar, e tantas maravilhas que se não podem contar. Ele dá chuva sobre a terra e envia água sobre os campos, para pôr os abatidos no lugar alto e para que os enlutados se exaltem na salvação. Ele aniquila as imaginações dos astutos, para que as suas mãos não possam levar coisa alguma a efeito. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia, e o conselho dos perversos se precipita. Eles, de dia, encontram as trevas, e, ao meio-dia, andam como de noite, as apalpadelas. Mas ao necessitado livra da espada da sua boca e da mão do forte. Assim, há esperança para o pobre, e a iniquidade tapa a sua própria boca. Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga. Não desprezes, pois, o castigo do Todo-Poderoso. Porque ele faz a chaga e ele mesmo a liga. Ele fere e as suas mãos curam. Em 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal te não tocará. Na fome te livrará da morte, e na guerra da violência da espada. Do açoite da língua estarás abrigado, e não temerás a assolação quando vier. Da assolação e da fome te rirás, e os animais da terra não temerás. Porque até com as pedras do campo terás a tua aliança, e os animais do campo estarão contigo.
e saberás que a tua tenda está em paz, e visitarás a tua habitação, e nada te faltará. Também saberás que se multiplicará a tua semente e a tua posteridade como a erva da terra. Na velhice virás à sepultura, como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo. Eis que isto já o havemos inquirido, e assim é. Ouve-o e medita nisso para teu bem. Aleluia, somente aqui até o capítulo 5, leitura do Antigo Testamento concluída. Vamos agora para o Novo Testamento, terminar o livro, aliás, a carta de 1 Tessalonicenses, que é a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiamos, quer durmamos, vivamos juntamente com ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos, e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias. Examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Saudai a todos os irmãos com ósculo santo. Pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Pai, nós queremos aqui te agradecer e te louvar o teu santo e poderoso nome. Obrigado, meu Pai, por este dia, esta quinta-feira, que lemos a tua palavra. Abençoa o resto de dia, dando livramento, dando dia de paz. Na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa casa, aonde nós andarmos, Senhor. Tem misericórdia. Eu te oro, meu Pai, te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. O livro, a carta de 1 Tessalonicenses, leitura concluída. Vamos aqui para o nosso cronograma. Lembrando que ele está disponível para impressão. Dia 185, Antigo Testamento, Jó, capítulos 3, 4 e 5, leitura concluída. E depois,
Primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 5. Hoje, quinta-feira, 4/12/2025. Obrigado a todos e amanhã, se o Senhor permitir, estaremos aqui para gravar mais um dia. Até mais.